Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de 7 dias usando o arquétipo da Cleópatra e eu já adianto que esse arquétipo fez uma revolução na minha vida. O meu objetivo, quando eu divido a minha experiência com vocês com relação aos arquétipos, é primeiramente para vocês entenderem que o arquétipo ele vai funcionar de acordo com a base, de acordo com quem nós somos. Então, para vocês entenderem que na vida de cada pessoa, ele vai agir de acordo com as características que aquela pessoa tem disponível para o arquétipo fazer aí o movimento e o efeito que precisa. Então eu vou dar vários exemplos dessa revolução que Cleópatra está fazendo no momento presente, mas para mostrar para vocês que essa revolução eu já fiz sem a Cleópatra em algum momento da minha vida. Então foi esse arquétipo que começou a aparecer para mim. Já tem um vídeo aqui do arquétipo da coruja, onde eu falo que a coruja apareceu para mim. E geralmente quando um arquétipo aparece pra gente é porque a gente precisa fazer alguma coisa, tem alguma ação que a gente precisa desempenhar e que sozinha muitas vezes a gente não consegue, então o arquétipo vem para auxiliar, alguma coisa que a gente precisa ver. Então ele aparece para se expressar através da nossa vida, através da nossa autonomia, né, da nossa jornada, enfim, só que precisa do nosso aval, da nossa autorização, tá? Então talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, então pega um cafezinho, uma pipoca, um chazinho e vamos conversar aí para que vocês aprendam mais sobre os arquétipos. E eu preciso lembrar vocês que nós estamos nas últimas vagas com desconto da Black Friday do curso Arquétipos para Enriquecer e do curso Hora de Crescer, e o link tá aqui na descrição, então aproveitem porque depois vai voltar ao preço normal, tá? E tá com baita desconto mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu já compartilhei com vocês aqui que eu já tive muita dificuldade com o arquétipo da Cleópatra. Teve a primeira vez que eu usei, eu tive sonhos onde eu tava sempre fugindo pelas ruelas ali num cenário muito parecido com o Egito. E aí me dava ansiedade e eu parei de usar a primeira vez. E aí eu entendi que essa fuga de Cleópatra era uma fuga também minha pessoal, de várias questões da minha vida, fuga de responsabilidade. Às vezes a gente foge de algumas responsabilidades que a gente precisa assumir e aí fugir é mais fácil. Então por muito tempo eu fui essa pessoa que eu fugia da responsabilidade, né, daquilo que transforma de fato a nossa vida. Depois eu tentei de novo num outro período que eu tava morando em Balneário e também não senti assim. Eu acho que eu não tava pronta de verdade para esse arquétipo. Mas de um tempo pra cá, esse arquétipo começou a aparecer e eu comecei a me conectar com esse arquétipo de uma forma muito sutil e eu achei até estranha, porque eu digo, por que Cleópatra, né? Mas aí eu decidi colocar mais uma vez, depois de algumas tentativas frustradas com esse arquétipo, na tela do meu celular. E para minha surpresa, eu tive uma experiência incrível que eu não tive nenhuma das outras vezes que eu precisei usar esse arquétipo. Então o que eu vou contar aqui é bem pessoal, tá? E essa é a minha maneira de ensinar. Quem é meu aluno sabe que eu conto vários pontos da minha vida para vocês entenderem na prática como as coisas funcionam, tá? E aí eu coloquei esse arquétipo na tela do meu celular no período mais ou menos de uma semana. Já tem vídeo aqui no canal onde eu conto sobre a energia da Cleópatra, lado luz, lado sombra. Não é o caso desse vídeo, tá bom, gente? E aí o que aconteceu com a chegada dessa energia, dessa frequência na minha vida? Bom, a Cleópatra, ela tem uma energia muito forte de conquista. Ela é uma pessoa, uma rainha, que ela vai atrás dos seus objetivos e ela se coloca, ela tem muita facilidade em se colocar em primeiro lugar. Ela visa aquilo que é importante para ela. Ela tem uma energia de amor próprio muito grande, muito elevada. Outro ponto que atuou muito forte na minha vida é que a Cleópatra, para conquistar aquilo que ela quer, para chegar aonde ela quer, ela tem uma facilidade em fazer isso com ousadia. Ela não é uma energia tradicional.
Tanto que ela invadiu ali o outro reino, enrolada num tapete, para alcançar o objetivo dela. Então ela chegou lá enrolar, olha a ousadia da mulher, né? Invadiu um outro território, enrolada num tapete, ou seja, ela é muito criativa, muito ousada e ela não vai medir esforços para realizar os seus objetivos, para colocar os seus objetivos em primeiro lugar. Dani, mas você tem problema de amor próprio? Não. A minha questão não é o amor próprio, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, que é de colocar os meus sonhos, os meus objetivos e as minhas prioridades em primeiro lugar. Dani, clarifica um pouco mais isso. Tem um vídeo aqui onde eu conto pra vocês de por que eu não uso o arquétipo do herói. O que é o arquétipo do herói? O arquétipo do herói, o herói ele sempre salva todo mundo. O herói, ele sempre resolve o problema de todo mundo. Só que o herói, ele recebe muito pouco de volta, porque dificilmente você vê um herói, alguém perguntando o que um herói precisa. Geralmente, o herói que tá perguntando o que o outro precisa. Então, na minha família, eu tenho um histórico de codependência muito grande, onde tem muitas mulheres salvadoras, né? Eu tenho muito histórico de gente adulta que ainda depende de pessoas mais velhas, primos, enfim, pessoas que já são de 30, 40, 50, 60 anos, que ainda ficam dependentes, que ainda depende de comida, de tudo, de uma pessoa mais velha. Então eu tenho esse histórico. E eu tenho uma facilidade de resolver o problema dos outros, de colocar as necessidades dos outros sempre acima das minhas, tá? Dito isso, eu já compartilhei com vocês também que quando eu comecei a usar o arquétipo da árvore, o arquétipo da árvore trouxe um relacionamento, né? Trouxe um casamento, trouxe um amor, trouxe uma casa. Foi a casa que eu já morei, inclusive, com a minha filha há 14 anos atrás. Já contei pra vocês que eu tive uma filha que faleceu e a minha filha é com o meu marido atual, só que quando nós éramos mais jovens, adolescentes, né? Há 15 anos atrás. E que hoje eu moro nessa casa, enfim. Só que quando a gente se encontrou, eu e meu marido, eu morava em Balneário Camboriú, num estilo de vida totalmente diferente do que eu vivo hoje. E quem me acompanha desde a Se Conecta, que é um canal que eu tive em 2018, encerrei esse canal em 2018. Os 2 anos desse canal eu falava, o meu sonho é morar em Balneário Camboriú. O meu sonho é ter um estilo de vida onde eu possa ir pra praia caminhando. O meu sonho é morar num lugar que eu tenha qualidade de vida. E quando eu reencontrei, né, o meu marido de hoje, depois de todo esse tempo separado, né, de 14 anos separado, eu morava já há 6 meses em Balneário Camboriú. Então, assim, eu trabalhava, gravava em casa, mas final do dia eu caminhava na praia, eu meditava de manhã na praia, sentava lá para tomar uma água de coco, ia no cinema toda semana, porque Balneário Camboriú, não sei se vocês já foram, mas é uma cidade muito bonita e muito fácil acesso a todas as coisas. Então, toda semana eu podia ir no cinema. A minha única preocupação era saber aonde eu ia almoçar, saía para almoçar. Ou seja, era o estilo de vida que eu sempre sonhei, né? Eu fui trabalhar a partir do momento que eu entendi que a gente pode criar nossa realidade através de novas escolhas mais conscientes. Eu comecei a dizer, que vida que eu quero viver? Aonde eu quero morar? Eu quero morar perto da praia, né? Eu quero ter liberdade de fazer isso, aquilo outro. Então eu fui construindo meu estilo de vida e trabalhando para construir esse estilo de vida. Só que quando a gente se reencontrou, em nenhum momento eu convidei o meu marido para fazer parte da minha vida, do meu estilo de vida. Em nenhum momento eu disse assim, vamos morar em Balneário Camboriú. Eu não propus isso para ele. E aí ele me propôs vir morar na casa dele. E eu fiz uma contraproposta. Disse, olha, eu vou morar na tua casa com uma condição, né? Eu não gosto da forma com que a tua casa tá agora, mas contanto que a gente possa fazer uma reforma na casa, eu vou morar lá. Mas a gente vai ter que mudar tudo, né? Tanto que a gente fez aí, mudamos piso, pintamos porta, botamos piso na varanda. Nossa, fizemos muita mudança na casa. Muitas. Só que esse nunca foi o meu sonho. Talvez ele já quis ver a casa dele diferente, a mãe dele, né, já quis ver a casa diferente, mas eu coloquei tempo e energia num sonho. Tempo, energia, todo mundo colocou, né? Tempo, energia, dinheiro, num sonho que não era meu. E aí eu me vi, de repente, quando o arquétipo da Cleópatra me fez enxergar
que mais uma vez eu estava colocando o sonho de outras pessoas, o que era importante para outras pessoas, mais à frente do que de fato o que era importante para mim. E aí o que começou a acontecer? Em alguns momentos desse período, desses 7 meses que eu tô morando aqui, eu comecei, tinha dias que eu tava triste. Por quê? Porque essa cidade que eu moro não é uma cidade que que eu saio um pouquinho de pé e eu encontro um restaurante legal para comer. Que eu saio um pouquinho de pé e eu posso sentar na beira da praia e ver o mar. Não tem essas coisas do lado de fora que melhoram a minha qualidade de vida, o que eu enxergo, né? Porque a vida é o quê? É o que a gente experiencia. E a gente experiencia a vida através do quê? Dos nossos olhos, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sente, o nosso paladar. Então, aqui me limita a viver coisas mais elevadas e maiores. Tá certo que depois que eu vim pra cá, a gente foi pra São Paulo, a gente viveu algumas coisas legais, ficamos em hotéis e tal. Só que no meu dia a dia, na maior parte do meu tempo, eu estou dentro de uma casa, morando numa cidade que eu não gosto. E não tô na maior parte do tempo vivendo coisas que eu gosto. E desde que eu decidi criar a vida dos meus sonhos, eu disse, eu não quero que seja Natal, comemoração, dia legal, uma vez no ano. Eu não quero usar uma taça só num jantar de ano novo. Eu quero que todos os dias sejam legais, todos os dias sejam prazerosos e saborosos. Né? Eu não quero trabalhar a vida inteira para na aposentadoria pensar em viver o legal da vida. Né? Hoje, como eu sei que eu queria minha realidade, eu planejei criar essa vida onde qualquer hora eu pudesse estar na praia segunda, terça, quarta, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ir no cinema qualquer dia. Eu não quero me divertir final de semana, como eu fui programada para viver. Trabalho a semana inteira e se divirta final de semana. Então eu cheguei num momento da minha vida, que não foi hoje, já tem alguns anos, que eu tenho essa liberdade. Né? Desde antes de ir para São Paulo, que eu tinha essa liberdade de ir pro cinema no meio da semana, de ir pra praia terça, de ir pra praia quarta, e de repente eu me vi limitada numa casa, num ambiente que não era o que eu sonhei para mim. E aí, o arquétipo da Cleópatra me fez lembrar que, querida, a Cleópatra é isso. O que eu quero viver? Aonde eu quero chegar? A Cleópatra, ela não perde tempo. Ela ela sempre vai colocar o que ela quer em primeiro lugar. Então, hoje eu entendo que esse arquétipo veio para minha vida para relembrar o que é importante para mim. Você estudou tanto, você trabalhou tanto para ficar a maior parte da semana dentro de casa, aonde você vai numa padaria que não tem um ambiente que você gosta. Qual é o sentido disso? E aí a Cleópatra abriu os meus olhos para isso. E aí veio uma revolução interna, veio um sentimento de revolta tão grande dentro de mim que eu chamei meu marido para conversar. E enfim, foi uma conversa dura e eu disse, bom, não importa quem vai ou quem não vai comigo, mas eu não vou mais ficar aqui. Eu vou me mudar, eu vou voltar para Balneário Camboriú, que esse é o meu sonho, foi para isso que eu trabalhei. Eu vou morar perto da praia, eu vou morar numa cidade onde eu tenho vários restaurantes que eu gosto de ir, que eu tenho essa liberdade de ir numa loja, num shopping. A vida, ela passa muito rápido pra gente viver o legal da vida final de semana ou uma vez por ano no Natal ou no Ano Novo, sabe? Não é isso que eu acredito e não foi isso que não é isso que eu quero viver. Já tem alguns anos que eu já não vivia mais do jeito que eu tô vivendo hoje. Então eu chamei ele pra conversar e eu falei, estou indo embora, estou indo pra Balneário Camboriú, é isso que eu quero viver. E ele se propôs a fazer isso. E aí vem o momento de ousadia que a Cleópatra trouxe. Uma vez eu li num livro uma frase que dizia assim: a vida muda na mesma proporção da sua coragem. E isso é muito verdade, tá? Eu não estava encorajada nesse momento da vida. Querendo ou não, virou aqui uma zona de conforto pra gente, né? E a gente não cresce muito na zona de conforto. E essa frase de a vida muda na mesma proporção da sua coragem, quando eu li ela e eu olhei pra minha história de vida, ela fez muito sentido pra mim, tá? E eu vou dar alguns momentos em que eu tive essa coragem, em que eu tive essa ousadia que esse arquétipo da Cleópatra tem, pra mostrar pra vocês que essa ousadia, ela já faz parte de mim.
Só que tem coisas que a gente tem, inteligências, capacidades, que a gente deixa quietinho quando a gente tá numa zona de conforto. Mas que a qualquer momento, a gente, quando se conhece, pode pegar essa maletinha, né? Que à medida que a gente pratica o autoconhecimento, a gente começa a entender quem a gente é e as nossas potências e as nossas capacidades. A qualquer momento a gente pode abrir essa maletinha e ver que aquilo tá ali que a gente pode usar. Então a ousadia que a Cleópatra tem, eu também tenho, só que estava adormecida dentro de mim. Então eu vou mostrar para vocês em alguns momentos que eu tive ousadia e que a minha vida mudou radicalmente. Toda vez que eu tive coragem, toda vez que eu tive ousadia, toda vez que eu saí da minha zona de conforto, a minha vida mudou da água pro vinho, tá? Quando eu tinha 13 anos, eu terminei ali a 8ª série numa escola pública, porque minha avó não tinha condições de pagar uma escola particular pra mim. Minha mãe nunca fez muita questão, nem de roupa, nem de nada, nenhum compromisso comigo. Meu pai, eu não tenho registro, você já sabe, é presidiário e tal. Enfim, fui criada pela minha avó. E na 8ª série eu não tinha condição, e eu ia pro ensino médio. E eu sempre tive uma vontade de estudar na Univale, que é uma universidade enorme na minha cidade. Eu gosto muito de liberdade e eu ficava tentando entender, porque naquela universidade não tinha portão fechado. E na escola pública que eu estudava, as pessoas gazeavam a aula, pulavam um muro para sair da escola. E eu ficava tentando entender, essa escola deve ser muito legal, porque os portões estão abertos, não tem ninguém prendendo ninguém e os alunos querem estar lá dentro. Então eu pensava, cara, isso aqui deve ser muito legal estudar aqui. Eu quero estudar aqui, porque aqui não tô fechada, né? E sem contar que ela era uma escola enorme e tal, só que eu sabia que eu não podia. E eu passava ali na frente, porque eu fazia cursinho no contraturno, minha avó trabalhava o dia todo, então de manhã eu estudava e à tarde eu fazia cursinho de tricô, de ponto russo, de artesanato. E às vezes eu passava lá na frente, cursinho nesse Parque Dom Bosco, e eu fui falar com a assistente social se eu conseguia uma bolsa para estudar na Univale. E ela disse que ia ver o que ela conseguia fazer. E ela voltou e falou, Dani, já tentei, liguei e tal, e não tem como eu conseguir uma bolsa. Eu falei, beleza, foi o primeiro não que eu recebi. Aí, não contente com isso, que era um desejo meu estudar lá, eu fui lá dentro da universidade, procurei o setor de bolsa, que era o SOAI na época, e perguntei, como que eu posso me inscrever na bolsa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para conseguir uma bolsa aqui? Aí a resposta que eu ouvi foi, o sistema de bolsas, de inscrições de bolsa já foi encerrado, a gente não tem como mais cadastrar ninguém nesse programa de bolsas. Segundo não que eu recebi. Falei, não, beleza. Não contente, olha a ousadia da Daniela de 13 anos. Eu fui lá na reitoria da universidade, falei com a secretária do reitor e disse assim, ó, eu gostaria de falar com o reitor da universidade. Aí ela olhou pra mim assim, tipo assim, não é assim pra falar com o reitor, né? O reitor não atende os alunos. Por isso existem os setores responsáveis para falar com o reitor. Eu falei assim, se eu escrever uma carta, você entrega pro reitor para mim? Aí ela assim, entrego. Eu escrevi uma carta, ela pediu o telefone, na época não tinha celular, né? E aí ela entregou a carta pro reitor e eu recebi uma ligação da universidade pedindo para eu ir lá conversar com o reitor. E eu cheguei lá, aí minha avó foi comigo, e o reitor, bem pequenininho, um senhorzinho, Edson Vilela, o nome dele, vocês podem até pesquisar, reitor da universidade, da Univale, Edson Vilela, bem pequenininho, um senhorzinho, numa mesa gigante, assim, ele assim, você quer mesmo estudar aqui, né? Eu falei, eu quero muito. Daí na carta eu contei todas as portas que eu já tinha batido, contei toda a minha história, né? Contei que eu não tinha condição. E aí ele falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. Você vai estudar aqui, só que você vai pagar pelo seu estudo, você vai trabalhar para ter o estudo aqui. Ou seja, eu tinha que mostrar que eu realmente queria servindo aquela universidade. Então, tu vai estudar aqui de manhã e na parte da tarde você vai fazer estágio. Você vai trabalhar como auxiliar de alguma professora aqui na universidade, se você aceitar. E a gente não vai te dar material, não vai te dar uniforme. Isso vai ficar por conta de vocês, porque, né, livros, enfim. E eu olhei pra minha avó, a minha avó disse ok. E aí uma tia minha pagou o meu uniforme, porque minha avó também não tinha condição de comprar o meu uniforme lá na escola, comprou meus livros. Ou seja, quando às vezes a gente quer que a vida mude, só que a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer dar passo nenhum. E nesse momento em que eu fui ousada o bastante para ir lá na reitoria, mandar uma carta pro reitor, a minha vida mudou extraordinariamente, porque o ensino daquela universidade não era o mesmo ensino da escola pública. Eu passei a ter acesso a coisas que eu não teria se eu continuasse estudando em escola pública.
Então eu comecei a estudar nessa universidade, uma das maiores universidades de Santa Catarina, porque eu fui ousada, não caiu no meu colo, eu fui atrás daquilo. Aprendi coisas, foi ali que eu desenvolvi o hábito de ler, porque eu tinha que ler os livros inteiros para apresentar trabalhos. Então ali eu tive que, aquilo ali puxou para mim me desenvolver, né? Me tirou da minha zona de conforto. Eu trabalhava na parte da tarde ali fazendo estágio, não recebia nada porque era eu que pagava o meu estudo no ensino médio. Então eu saí dali, já fui trabalhar em lanchonete, depois eu fui fazer faculdade, eu que pagava a minha faculdade. Ou seja, aquela ousadia mudou radicalmente a minha vida. Um outro momento da minha vida que eu fui muito ousada e que isso mudou também a minha vida foi a minha coragem de sair de casa aos 18 anos, já contei isso pra vocês. Eu trabalhava no supermercado, eu aluguei uma kitnet e fui morar sozinha. Isso também me levou para um outro lugar de maturidade, de liberdade, de responsabilidade, né? De descolar, sair da barra da saia da mãe, sair da zona de conforto, me responsabilizar por pagar o aluguel, pela comida que eu como, por tudo, por quem eu sou e por onde eu moro. Isso também mudou a minha vida. E um outro momento que foi um divisor de águas na minha vida financeira, assim, que o meu faturamento multiplicou de uma forma extraordinária, assim, que os meus ganhos mudaram muito, foi quando as minhas filhas foram morar com o pai delas e eu decidi que eu iria para São Paulo realizar um outro sonho que eu tinha. E aí eu vendi todas as coisas da minha casa, eu vendi todas as minhas plantas, que eu tinha mais de 20 plantas na casa, vendi meu sofá, televisão, cama, tudo. Eu vendi tudo, comprei uma mala e fui para São Paulo. E eu aluguei um apartamento, 2 apartamentos para uma semana, que não foi contrato de 30 dias, pelo aplicativo do Airbnb, sabe? E eu fui tendo só esse apartamento para esses 10 dias, uma semana, para São Paulo. Com um negócio que eu tinha, porque eu sempre fui de criar, depois que eu comecei a aprender sobre dinheiro, né, criar múltiplas fontes de renda, e eu entrei num ônibus e fui para esse apartamento. Eu me lembro que quando eu cheguei, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei um pouco lá no Brás, e aí eu chamei o Uber, porque tinha um horário para entrar nesse apartamento, só podia entrar às 2 horas, eu cheguei 7 horas da manhã em São Paulo. E eu entrei no Uber e o cara, né, começamos a conversar, de onde tu é e tal. Eu falei, sou de Santa Catarina. Ele disse, tem parente em São Paulo? Eu falei, não tem parente. Tá, mas tem amigos aqui? Eu falei, não, eu não conheço ninguém aqui em São Paulo. Ele disse, você não tem família, não tem amigos? Não, eu não conheço ninguém, eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu não conheço ninguém aqui em São Paulo. Ele assim, tá, e você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra esse apartamento que tu tá me levando agora. Aí ele assim, mas tu vai morar aqui? Eu falei, vim morar aqui. Aí ele assim, mas tu alugou? Eu disse, não, eu aluguei um apartamento pra uma semana. Ele assim, meu Deus, que loucura. Ele assim, e tu se deu quanto tempo pra fazer dar certo a tua vida aqui? Eu falei, eu não tenho plano B. Se eu não tenho plano B, eu tenho que fazer o plano A dar certo. Então, ele assim, tipo, tá, 3 meses, se nada der certo, tu volta pra tua cidade? Eu falei, eu não tenho como voltar pra minha cidade, porque eu cortei a ponte. Eu devolvi o apartamento que eu morava pra imobiliária, que eu aluguei meu apartamento. Eu vendi todas as coisas da minha casa, ou seja, eu não tenho pra onde voltar. Então, eu vou ficar aqui e eu vou fazer a vida aqui dar certo. E, caralho, tipo assim, isso foi um grande divisor de águas, porque além de eu não só sair de casa com 18 anos, que eu aprendi a pagar pela minha moradia, pela comida e tudo mais, eu saí do meu estado, né? Eu saí de Santa Catarina, eu não tinha mais uma base pra voltar pra casa dos meus pais, da minha mãe. Meus pais não, né? Meu pai tá preso. A minha mãe mora na casa da minha avó. Não era uma opção, nunca foi, desde que eu saí de casa com 18 anos, nunca foi uma opção voltar para casa do pai e de mãe, que é a zona de conforto, né, que eu poderia ir. E eu não tinha um plano B, eu não tinha para onde voltar. A minha casa era eu tinha que fazer a minha vida acontecer. E aquilo ali, gente, sério, se teve um momento que mudou o meu faturamento, foi ali. Eu nunca fiz... Eu já tinha feito 6 dígitos, né? 100 mil reais, mas eu nunca fiz 100 mil reais com tanta facilidade quando eu ousei sair fortemente da minha zona de conforto. Então eu fui para São Paulo, aí eu alugava casa na cidade do pai das minhas filhas, ficava com as minhas filhas, vinha várias vezes no mês de Santa Catarina, que era uma despesa grande, reservava hotel, passava final de semana em hotel com as minhas filhas. A minha vida mudou extraordinariamente. O que eu quero dizer com esses exemplos da minha vida, desde mandar carta para o reitor para realizar o meu sonho de estudar fora, de sair de casa, a vida muda na mesma proporção da nossa coragem. Tem uma outra frase que eu gosto muito: caminha e o caminho se abrirá. Às vezes a gente espera o caminho se abrir
para começar a se mover. Não, a gente tem que às vezes dar o primeiro passo. Quando eu fui para São Paulo, eu só tinha 2 apartamentos que eu aluguei alguns dias para fazer vídeo pro canal de Airbnb. Depois eu fui alugando outros apartamentos, experimentei vários apartamentos de vários estilos, vários chuveiros diferentes, várias experiências. Fui pro museu, conheci livraria, pedalei muito no Parque Ibirapuera, que é um parque enorme, lindo em São Paulo. Conheci vários lugares que eu queria ir. O Bar Templo, que é uma casa de samba que tem lá, que eu sempre quis ir. Fui em show lá. Ou seja, eu vivi experiências incríveis. Mas, quando eu saí da minha cidade, eu não tinha condição para fazer tanta coisa. Mas eu fui. Eu fui porque eu via ali. Eu não precisava ver a estrada toda. Eu não precisava ter um cronograma do que eu ia fazer. Entende? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, lá em julho, em São Paulo, quando chegou em novembro, no meu aniversário do ano passado, eu senti que eu queria ir para Balneário Camboriú. Dezembro, verão, praia. E não sei se vocês sabem, mas Balneário Camboriú é considerada a Dubai brasileira, né? É um dos lugares onde o metro quadrado é o lugar mais caro para morar. É muito mais caro morar em Balneário Camboriú do que morar em São Paulo. Então eu tava em São Paulo e aí eu disse, eu acho que o meu tempo aqui foi, eu acho que tudo que eu precisava aprender aqui em São Paulo, acho que São Paulo me fez crescer demais, assim, ficar 6 meses lá, foi nossa, assim, é como se eu tivesse encontrado o meu poder pessoal, assim, do que eu sou capaz, né? Aquela cidade, nossa, fez eu crescer demais. E tudo muito grande, né? Lá é escada rolante por tudo, a rodoviária tem escada rolante, os metrôs cheios de escada rolante. Aqui a rodoviária da minha cidade é uma reta só e acaba a rodoviária. Então lá shopping é muito grande, tudo é muito grande, então abriu a minha mente, assim, tudo muito incrível, assim. E aí foi quando eu decidi ir pra Balneário. E eu não sabia se eu ia dar muita conta, assim, de tipo, caramba, será que eu dou conta de viver nessa cidade mesmo? Ainda mais agora em alta temporada, dezembro, cidade fervendo. E eu fui, e foi incrível, eu vivi, nossa, foi outro salto quântico na minha vida. Então, a Cleópatra, ela não veio trazer uma ousadia que eu não tenho. Eu sou uma pessoa ousada. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. Eu não espero ninguém entregar nada no meu colo. Eu não espero as coisas acontecer, o universo me trazer. Eu faço acontecer. Só que talvez, nesses 7 meses que eu tô aqui, eu fiquei morna, eu fiquei acomodada. Tipo, aqui não paga aluguel, aqui a gente vai... Só que não era isso que eu queria viver. Tem gente que molda a vida pelo dinheiro, né? Se eu tiver dinheiro, não. O que eu quero viver? E aí eu vou fazer o dinheiro que eu preciso para viver a vida que eu quero viver. Esse é o meu parâmetro. O dinheiro não é um fator para mim limitante. Será que eu tenho dinheiro para comprar esse perfume ou essa calça? Não. Eu não vou deixar de comprar porque eu não tenho dinheiro. Eu vou encontrar formas de fazer mais dinheiro para comprar isso aqui que eu quero viver. Então eu vivo de acordo com aquilo que eu quero. Então quando eu comecei a trabalhar na internet, eu não tinha condição de ir no cinema, de ir numa praia. Eu mal tinha dinheiro para comprar pão. Mas eu sabia para onde eu estava indo. Ou seja, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou aprender o que eu preciso aprender para conseguir ir no cinema no meio da semana, para conseguir ir na praia no meio da semana. Não é assim, eu não tenho dinheiro, então eu vou trabalhar para alguém e vou ganhar aquele salário e vou viver com aquilo. Não, o que eu quero viver e o que eu preciso fazer para viver aquilo que eu quero viver. Então isso sempre foi o meu estilo de vida. E a Cleópatra, ela veio relembrar isso. Lembra que eu falei do arquétipo da raposa? Não tem vídeo aqui, mas quem é meu aluno sabe. A raposa também apareceu pra mim e eu fiz 20 mil, sei lá, alguns mil em 10 dias, em pouquíssimo tempo com o arquétipo da raposa. Mas ela só me trouxe esse valor porque eu já tinha modelos de negócios que me possibilitavam fazer esse valor. Então, o arquétipo ele vai agir de acordo com as suas potências, de acordo com as suas capacidades, de acordo com aquilo que você já tem. Então, a Cleópatra trouxe uma revolução para minha vida. Eu e meu marido, a gente já conversou, a gente já listou todas as coisas que a gente tem na nossa casa, então a gente vai desapegar de tudo, a gente vai vender todas as coisas que a gente tem, e isso é um ato de coragem. Esse sofá vocês não vão ver possivelmente mais pra frente nesse cenário, essa parede possivelmente vocês não vão ver nos próximos vídeos mais pra frente. A gente ainda não encontrou um apartamento pra morar lá, mas a gente vai encontrar e a gente vai procurar até encontrar. Essa é a mentalidade das pessoas que conseguem, né? As pessoas que conseguem vão encontrar um meio. E as pessoas que não conseguem, elas vão inventar desculpa. Não tenho dinheiro, agora não dá, agora é alta temporada, é isso, mas e se isso? Não, essa não é uma mente forte. Então a Cleópatra, ela lembrou
quais são os meus sonhos, e ela disse, querida, ou você coloca os teus sonhos em primeiro lugar, ou ninguém vai fazer isso por você, porque cada um tá vivendo de acordo com aquilo que é confortável para si. E ela veio para me relembrar. Então agora a gente, segunda-feira, começa a vender as coisas, e é o mesmo processo que eu fiz antes de ir para São Paulo, né, de vender tudo. E aí a gente vai começar nessa saga, né? O carro a gente decidiu que vai ficar, a gente vai colocar no carro as nossas malas e a gente vai começar uma vida nova. A gente vai começar uma vida totalmente do zero, fora da nossa zona de conforto, mas em um lugar que ninguém trabalha pela internet para ficar dentro de casa. Não foi esse meu objetivo, né? Para morar numa cidade que eu amo, e eu amo Balneário desde sempre, desde que eu era adolescente, que eu morava aqui. Eu sou de Itajaí, que é onde eu moro hoje. Eu me lembro de adolescente pegar o ônibus e passar o dia em Balneário. Eu me lembro que na época eu assinava revista, eu sempre gostei muito de revista, alugava uma cadeira de praia, ficava lá na areia vendo revista, passeava no calçadão. Então sempre tive uma conexão muito forte com Balneário Camboriú. E é a cidade que eu gosto, é o lugar que eu escolho morar, que me dá uma qualidade de vida melhor, porque hoje eu vivo por qualidade de vida. E eu saí daquele padrão robotizado de trabalho a semana inteira e saio a final de semana. Eu acho que todo dia pode ser um dia gostoso, né? O que a gente quer viver quando acorda? E eu sempre sonhei com isso. Eu quero acordar e poder escolher, né? Ter um campo de coisas para escolher. Eu quero caminhar na praia? Eu vou caminhar na praia. Eu quero tomar café numa cafeteria legal? Eu vou tomar café numa cafeteria legal. Hoje é terça-feira, eu quero ir num cinema à tarde? Eu posso ir num cinema à tarde. Eu quero passar o dia na praia? Eu vou pegar minha cadeirinha e eu vou lá passar um dia na praia. Essa foi a vida que eu escolhi construir para mim. E desde que eu venho estudando física quântica, autoconhecimento, eu percebi que essa vida era possível, né? E a Cleópatra, ela é uma energia de ousadia. E talvez você tenha essa ousadia dentro de você e ela vai relembrar essa ousadia. Talvez você seja uma pessoa que coloca os sonhos de todo mundo na frente dos seus e ela vai te lembrar. Opa, pera lá, qual é o seu sonho? O que é importante para você? O que você quer conquistar? A Cleópatra, ela sempre vai encontrar meios de manifestar isso, né? E um dos objetivos principais, assim, quando a Cleópatra apareceu, eu achei até que era para questão de corpo, né? Porque eu retomei essa questão da alimentação, de querer a cintura mais fina, de retomar a dieta de uma forma mais restrita, e eu achei que o foco dela ia ser essa questão corporal. E aí essa energia me trouxe um empoderamento, assim, de caramba, é sério mesmo? É sério mesmo, garota, que você estudou tanto, renunciou tantas saídas, tanta festa, tanta coisa, para passar a semana inteira dentro de uma casa e aonde você sai não tem nenhum um lugar agradável para você ir, onde, né? Então, assim, ela revolucionou de fato a minha vida. Então, eu tô muito grata por esse arquétipo, por essas mudanças que esse arquétipo está trazendo. É claro, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vou compartilhando aos poucos aqui com vocês. Por enquanto, ainda estou com ela ativada aqui no meu celular. E apesar de eu usar um arquétipo também de conquista e tal, que é o imperador, que eu já falei aqui, que é o meu arquétipo fixo, o imperador, ele é mais tradicional. O imperador, a árvore, eles se contentam, é ok com a vida, porque a árvore, ela cria raiz, ela fica no mesmo lugar, é uma energia mais lenta, né? E a Cleópatra não, a Cleópatra, ela faz o que precisa ser feito para alcançar aquilo que ela quer. E eu também sou essa pessoa que faço o que precisa ser feito para alcançar aquilo que eu quero, tá? Ai, gente, então é isso, tá? Essa foi minha experiência, essa está sendo a minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. Eu desejo de verdade que tenha feito sentido para você, lembrando que essas não são as únicas características da Cleópatra, né? Amor próprio, consciência de se colocar em primeiro lugar e ousadia. É um arquétipo muito mais complexo, mas tá sendo bem interessante viver essa força, essa potência, relembrar, na verdade, né? Porque eu já sempre tive essa força dentro de mim, tá bom? Então é isso, se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho as minhas experiências, ficam mais longos, né? Mas clique em gostei, que é uma forma de eu saber, que daí eu trago mais vídeos assim. Eu só trouxe esse porque eu contei a experiência com a árvore e vocês gostaram. E entre outras experiências pessoais que eu conto aqui. Então clique em gostei, que é uma forma... Não, gosto, tá? Se inscreve por aqui, que terão outros vídeos aqui no canal. E a gente se vê então nos próximos vídeos.